Olá, por aqui Joel. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre consolação. Jesus diz em Mateus 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E no Salmos 94, 19, vai estar relatado nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Bem-aventurado o que chora, porque vai ser consolado, e a tua consolação me alegra a alma. A partir disso, eu quero conversar um pouquinho com vocês, mas à luz de um outro texto que está em 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 3 até o versículo 5. O Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que nos ampara. Eu diria, é um ministério de consolação de nossa parte, através da consolação de Deus em nós. Ministério como trabalho, como aquilo que eu posso fazer no reino. Muitas vezes pode acontecer que o cristão diz, eu não sei o que eu faço. Ora, o trabalho de consolação ele é algo excelente dentro da proposta de vida e de fé, porque ele, em Jesus Cristo, porque esse trabalho de consolação ele vai pôr na prática aquilo que eu creio. Então, se eu creio que o Senhor é aquele que me consola, se eu creio que o Senhor é aquele que me ajuda, se eu creio que o Senhor é aquele que me dá amparo, eu aplico isso na minha vida e na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estão passando por dificuldades. Bem, o texto vai dizer o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, pois assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Eu vou começar do versículo 5. Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. O sofrimento de Cristo levou na cruz o nosso pecado, levou na cruz a nossa dívida com Deus, levou na cruz a nossa rebeldia e nos religou ao Pai. Ele nos serve de consolação, ele é a nosso favor, por isso transborda a nossa consolação em Jesus Cristo. Porque se nós olharmos para nós e olharmos para aquilo que a Bíblia aponta como pecado e aquilo que merecíamos como pecadores, não teria possibilidade alguma de nós revertermos essa situação. E o consolo está nisso. O Senhor reverteu essa situação por nós. Jesus Cristo reverteu essa situação por nós. Então ele já nos consola nisso. Então nós agora, como servos do Senhor, como filhos do Deus Altíssimo, como obreiros, do Senhor, porque cada cristão que de fato vive para o Senhor Jesus, ele se torna obreiro do reino, porque ele tem função no reino, ele passa a exercer isso, esse ministério de consolação. O versículo 3 vai dizer, Deus é Pai de misericórdia, aquele que tem o coração voltado para a nossa miséria. E aí a pergunta é sempre para nós assim, e eu tenho o meu coração voltado para a miséria do próximo, para a dor do próximo, sofrimento do próximo? Porque o mandamento que Jesus deu foi amar ao próximo como a ti mesmo. Como o segundo mandamento dado por ele, em determinado momento, ama o próximo como a ti mesmo. Então, se eu recebo de Deus consolação, se o Senhor é misericordioso para comigo, e eu reconheço isso e eu vivo isso, essa misericórdia do meu coração, eu tenho esse coração misericordioso, melhor dizendo, por aqueles que estão sofrendo. Olha só, Deus tem misericórdia por mim e eu não tenho pelos outros. Deus tem misericórdia por mim e eu preciso ter misericórdia pelos outros porque eu sou do Senhor. Se eu sou do Senhor, eu preciso viver como Ele e buscar isso a cada vez mais. Então, é Pai de misericórdia, versículo 3, no finalzinho diz, e Deus de toda consolação. Isaías 51, 12 vai dizer justamente isso. Eu, o Senhor, sou aquele que vos consola. O Senhor é aquele que nos consola. Jesus disse também, em determinado momento, eu vou subir, mas Deus vai lhe mandar um outro consolador que vai estar com vocês por todo o tempo. Então, o Espírito Santo de Deus que habita naqueles que são do Senhor, ele é aquele que nos consola. Então, ele já nos dá essa possibilidade. E a partir disso, nós vamos vivendo esse ministério de consolação. Mesmo em sofrimento? Sim, mesmo em sofrimento. Porque os sofrimentos de Cristo, eles também se fazem em nós nos dias de hoje por várias maneiras. Se nós formos olhar a questão de perseguição, existe a igreja perseguida em muitos lugares no mundo e ainda vai acontecer em muitos outros. Então, a perseguição já seria uma dessas situações em que o crente, em que o cristão, em que aquele que é do Senhor precisa ser
consolado. Então o Senhor, Ele de fato vai trazer essa consolação. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, versículo 4 traz isso, Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Então nós somos confortados por Deus. Mesmo muitas vezes com choro, nós sentimos o conforto que vem de Deus e a paz que vem de Deus no coração, porque sabemos que estamos nele e que temos promessa. Então isso aqui já é uma promessa. É Deus que conforta você na sua tribulação. Para quê? E aí tem um adendo aqui. Para que Ele me conforta? Para que eu possa consolar os que estiverem em qualquer angústia. E não na mesma angústia que eu. De repente eu vou dizer, mas eu não posso consolar alguém que passa por uma dificuldade que eu não passei. Se eu sou consolado, não importa a dificuldade que eu passei, Deus está me capacitando, me forjando nele mesmo, que consola todos, para consolar aqueles que passam por qualquer angústia. Então isso é função nossa, né? Não é função da igreja, não é função do crente, não é função do cristão, como você queira ser chamado, é de dizer, não, vai lá que aquela pessoa vai te ajudar, vai lá que aquele outro vai fazer isso, vai lá. Pode até encaminhar, mas assim, você tem por obrigação diante de Deus, de abraçar essa pessoa e de fazer aquilo que Deus te ensinou a fazer, aquilo que Deus fez por você. Ou aquilo que Deus me ensinou a fazer, aquilo que Deus fez por mim, né? Eu tenho que trazer essa palavra para mim. Então, qualquer tribulação, eu vou, a partir de ser consolado dessa tribulação, eu vou consolar aqueles que passarem por qualquer angústia. E é interessante que não é com a minha consolação, é com a mesma consolação que Ele me consolou. Então, o próprio Senhor vai agir. Eu não preciso dar um passo achando que eu vou fazer por mim ou que eu não sei fazer. Eu preciso dar o passo. E o Espírito de Deus que habita em mim, ele vai agir de tal forma que eu vou ser consolo para aqueles que estão sofrendo naquele momento. E eu poderia entrar em vários detalhes com exemplos, mas o vídeo fica um pouco além da conta no seu tamanho, e também eu não quero falar falas que possam denotar orgulho ou algo desse tipo. Então eu quero trazer fatos bíblicos, né? De que forma isso acontece? De que forma isso acontece? Você pode fazer isso, consolar pessoas a partir de necessidades bem básicas. Deixa o Espírito Santo dirigir. Alguém que está passando na rua e você olhou para ele e de repente diz, por que eu olhei para essa pessoa? Parece que ele está sofrendo, o semblante está triste. Vai lá e conversa, pergunta. O crente ele precisa estar fazendo isso, ele precisa fazer a vontade do Senhor. Então vai e faz. Não deixa alguém sofrendo se você sabe que ele está sofrendo. Passa alguém na tua rua pedindo ajuda. A gente normalmente fala assim, será que merece? Se está pedindo, ajuda. Com aquilo que você pode. Se ele merece ou não, é Deus quem vai ver isso. Não é eu que vou ver isso. Porque as pessoas que pedem, elas precisam. Claro, existem muitas pessoas que enganam, mas ela engana a si mesmo, porque Deus está vendo. Deus sonda os corações. Mas eu quero trazer 3 versículos, basicamente, aqui, sobre consolação. 2 Coríntios 7, 6, o Paulo vai dizer o seguinte, porém Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Olha, a chegada de um irmão diante daquele que está sofrendo, nesse momento Paulo passava por sofrimento, por dificuldade, por tribulação, certamente, ele sempre passou no ministério dele. O Tito chegando trouxe consolo. Deus usou a chegada do Tito, de um amigo, crente, irmão na fé, que ama a Deus assim como Paulo, para consolar o coração dele. Então, por muitas vezes a gente tem dificuldade de visitar conhecidos, de visitar amigos, até pensou sobre aquela pessoa, ora por ela diante de Deus e visita ela. Talvez ela não vai te dizer o que precisa, mas ela vai se sentir amada porque recebeu uma visita e um abraço. Um outro texto também de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7, o Paulo vai dizer que fomos consolados acerca de vós, os tessalonicenses, pela vossa fé, apesar de todas as nossas tribulações. No momento de tribulação, o Paulo foi consolado por Deus por causa da fé que essa comunidade de Tessalônica vivia. Então, por causa da fé deles, ele recebeu o consolo de Deus, porque ele viu, o meu trabalho ele não é vão. Quando você consola alguém, quando você ajuda alguém em uma dificuldade, pode ter certeza que você também vai sentir isso. Você vai sentir esse retorno em si, esse consolo que Deus vai estar te trazendo no coração por estar sendo instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Nesse caso, é muito interessante quando a alegria que transborda no coração, quando alguém que a gente fala de Jesus, ela dá um retorno positivo na sua vivência de fé e a gente percebe, ela entendeu o evangelho, ela está vivendo como Deus quer que viva de fato. Isso traz alegria. Quem percebe isso sabe o que eu estou falando, quem já viveu isso sabe o que eu estou falando, ou melhor, o que o Paulo falou aqui, né? Uma outra questão é sobre consolo, sobre ânimo. Em 1 Coríntios 14, versículo 31,
Lá eu não vou passar todo o texto, só esse versículo mesmo. Todos podereis profetizar, um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. A palavra de Deus traz essa possibilidade. Então, na comunhão, no profetizar, no trazer a palavra do Senhor, vai haver aprendizado e consolo. Usa aquilo que Deus te deu, seja bens, seja dons, seja talentos, usa aquilo que Deus te deu, não para ti. Usa, ou melhor, não somente para ti. Usa aquilo que Deus tem te dado para consolar corações dos servos de Deus que estão aflitos, vivendo nesse mundo e sofrendo, passando por tribulações e dificuldades. Experimenta isso. Sai da zona de conforto, caminha um pouco mais, vai conversar com pessoas, vai saber um pouco mais da história das pessoas, olha um pouco mais para estas pessoas. Se você começar a deixar o olhar de Cristo, o teu olhar ser movido pelo olhar de Cristo no mundo, você vai ver como existem pessoas na tua cidade, no teu bairro, na tua rua, que sofrem e estão passando por dificuldades e que você pode ser, naquele momento, o instrumento de Deus para trazer consolo para aqueles corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Espero que esse vídeo tenha trazido alento à sua vida e também incentivo para desenvolver esse ministério de consolação que o Senhor nos dá com muita alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.